Passemos para a outra margem. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Esta foi a ordem que os discípulos receberam do Senhor Jesus. Tendo entrado no barco, ele disse: passemos para a outra margem. Logo em seguida, o Senhor Jesus deitou e adormeceu. E ao longo da viagem, os discípulos se depararam com uma grande tempestade, algo fora do comum. Eles foram criados naquela região e eles estavam acostumados aos temporais que até hoje é peculiar àquela região. Mas esse temporal era diferenciado, tanto que geraram neles medo, pavor, ao ponto deles ir onde o Senhor Jesus estava dormindo e dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam tomados pelo medo porque eles colocaram o seu olhar na força do vento, na fúria do mar. Todas as vezes que nós colocamos o nosso olhar, não no Senhor Jesus, mas na circunstância que nos oprime, que nos coloca medo, nós vamos ter esse mesmo sentimento: eu vou perecer. Mas o Senhor Jesus está no barco. Ele levanta, repreende aquele temporal com palavras simples: acalma-te, emudece. E o texto diz que fez-se grande bonança. O Senhor Jesus conversou com a natureza e ordenou: aquieta-te. O Senhor Jesus, ele governa todas as coisas. A ele foi entregue toda a autoridade e poder. Amados, o fato de nós obedecermos a uma ordem do Senhor, o fato de nós termos entregado a nossa vida ao Senhor Jesus, não significa que não nos depararemos também com os temporais desta vida. Os discípulos estavam obedecendo a ordem do Senhor Jesus: passemos para o outro lado. O Senhor Jesus não prometeu uma travessia tranquila, mas que chegariam do outro lado. Da mesma forma o Senhor Jesus não prometeu para nós que a travessia, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui nesse mundo. Ele não prometeu que a nossa passagem por aqui, ela seria tranquila. No Evangelho de João, ele disse que nós enfrentaríamos as tribulações, as aflições. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele não prometeu que nós teríamos uma passagem tranquila. Ele garantiu que nós chegaríamos lá, porque ele está em nossa vida. Assim como ele estava no barco, era a garantia, a segurança dos discípulos de que eles chegariam do outro lado. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele está em nós, é a garantia de que nós vamos chegar do outro lado. Mas enquanto nós estivermos navegando nas ondas do mar da vida, nós estamos sujeitos aos temporais, às adversidades. Aquele grande temporal não foi obra do acaso, foi algo criado por Deus, para provar a fé dos discípulos, para que eles mesmos tivessem consciência da natureza da fé que eles tinham. Da mesma forma, o Senhor cria situações para que nós venhamos a crescer na santidade, na maturidade, na dependência dEle. São coisas que o Senhor cria para que nós venhamos a reconhecer a nossa impotência e nós dependermos totalmente dEle. O Senhor nos coloca em situações em que nós não conseguimos ver nenhuma solução. Ele quer que nós levantemos nossos olhos para Ele e creiamos que Ele está no governo, que nós não estamos sozinhos, que nós não pereceremos, porque o Filho dele está em nós, é a garantia que tudo vai dar certo, que nós vamos chegar do outro lado. Meu irmão, minha irmã, pode ser que nesse momento você esteja vivendo uma situação que está gerando em você um certo temor, um certo desconforto,
uma insegurança com relação ao futuro, seu ou do seu esposo, ou do seu filho ou da sua filha. Olhe para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava no barco. Ele era a segurança de todas as pessoas que estavam ali. O Senhor Jesus é a nossa segurança. Ele é a garantia de que tudo vai dar certo. Nós enfrentamos e enfrentaremos situações difíceis. Mas se você está vivendo algo, como eu disse agorinha, clame a Ele. Ele não vai permitir você perecer. Foi Ele que disse: vamos atravessar para outra margem. E vamos chegar lá. Ele não vai deixar você perecer. As experiências amargas da vida, as provas extremas, elas são criadas por Deus para aumentar a nossa fé, a nossa dependência dEle, para nós presenciarmos o poder dEle em nós. Então, olhe para Jesus, creia nele, deposite toda a sua fé e toda a sua esperança nele. O Senhor Jesus estava no barco. Ele repreendeu aquele grande temporal e trouxe grande bonança. A bonança veio depois da tempestade. O Senhor Jesus está em nós. E Ele faz acontecer também a bonança, as águas tranquilas, o refrigério. Nós estamos caminhando, navegando para o nosso destino, para o nosso último descanso. É natural aqui nós enfrentarmos situações de crise, situações em que nós seremos tentados a olhar para elas e não para o Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Eu não sei o que está passando na sua vida, na sua família, mas olhe para Jesus. Não olhe para a intensidade desta enfermidade. Não fique a imaginar que é algo incurável, que é uma situação insolúvel. Olhe para Jesus. Ele recebeu do Pai todo o poder e autoridade. E Ele está em nós. As adversidades da vida querem fazer com que nós venhamos a olhar para elas, para a sua força. Elas nos intimidam, é verdade. Elas colocam medo, é verdade. Mas vamos olhar para Jesus. Ele é a nossa garantia. E Ele está presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai permitir você perecer. Jamais.